Bom, hoje teve um depoimento marcado do Deltan, mas não aconteceu, né? Foi adiado. Tem uma reportagem no nosso site que fala sobre isso, sobre o depoimento do Deltan Dallagnol, né? Que seria hoje, mas não pôde acontecer. Ele alegou que não teve acesso aos autos, né? Tá na nossa página inicial lá. Coloca aí que eu já localizo aqui a reportagem. Lá tem todos os detalhes. Saiu agora há pouco, no final da tarde, né? Então tá aqui o nosso site e aqui você encontra essa reportagem. Vou abrir e trazer agora em detalhes, porque ela vem da Folha, reportagem da Vitória Azevedo. Saiu agora pouco antes das 6. O deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, informou que o depoimento que prestaria à Polícia Federal na tarde dessa sexta-feira foi remarcado para segunda. Segunda agora, tá? Dia 5. Segundo nota divulgada pela assessoria de Deltan, o advogado dele só teve acesso aos autos instantes antes da audiência e por isso o interrogatório foi adiado. O deputado informou ainda que ele é alvo de apuração que tramita no STF, em razão da entrevista concedida sobre o julgamento do TSE, que levou à cassação do mandato dele. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Segundo a assessoria, Deltan foi intimado para depor como investigado sobre uma entrevista que fez como parlamentar com relação a fatos relacionados à sua atividade, exercendo seu direito e protegido por sua imunidade sobre opiniões e palavras. Em entrevista à Folha, o deputado disse que os 7 ministros do TSE combinaram nos bastidores a decisão de retirar o mandato dele antes mesmo de o tema ser julgado pelo plenário. Ele direcionou críticas mais duras ao relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves. Segundo Deltan, os outros 6 integrantes da corte foram influenciados pelo governo Lula. Ainda segundo a assessoria de Deltan, ele não foi informado por qual regra penal teria sido violada aí pelo Deltan. Fato é que ficou para segunda. Seria hoje, mas foi adiado o depoimento dele, Sakamoto. Basicamente, né, até em resumo as informações que você trouxe, Diego, o que acontece é que o Deltan foi chamado para se explicar porque basicamente disse que, houve conluio, né, dos ministros do TSE para condená-lo. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, que o ministro Benedito Gonçalves, né, basicamente, que é o relator do voto, né, ele vendeu a condenação do Deltan pela perspectiva de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, primeiro, os ministros fizeram conluio, segundo, Benedito Gonçalves vendeu, né, a cabeça do Deltan em nome de uma indicação ao Supremo. É uma bobagem, na verdade, do Deltan. O que o Deltan falou é uma bobagem séria, não é uma bobagem do tipo, bobaginha, não, é uma bobagem séria, uma coisa grave, uma acusação grave que ele falou. Ele vai ter que provar em juízo. Agora ele vai ter que provar em juízo que houve conluio e que o Benedito vendeu o voto. Mas quando eu digo que é uma bobagem, é uma estupidez isso, porque é o seguinte, tipo, qualquer marmota em Brasília sabia que o indicado do Lula era o Zanin, né? E que o Lula, ele, por mais que tenha outros ministros, outros nomes em alta conta, né? O próprio ministro Benedito Gonçalves não é e não vai ser na lista dos principais indicados, mesmo para a vaga da Rosa Weber, né? O Lula tem outros tantos nomes na cabeça, giram, né? Pensa-se até em uma mulher novamente, é o mínimo que deveria acontecer, inclusive, e melhor ainda se fosse uma mulher negra, porque, pelo amor de Deus, né? No Supremo nunca passou uma mulher negra pelo Supremo, mas e o Deltan é o seguinte: os parlamentares, gente, eles podem muita coisa, eles têm liberdade, né, de púlpito, eles podem liberdade de tribuna, né, púlpito é de igreja, liberdade de tribuna, eles podem muita coisa e é bom que se possa, porque estamos numa democracia. Mas, ao mesmo tempo, tem que se ter responsabilidade. Porque uma coisa é você defender algo duro, né, na tribuna. A outra coisa é você fazer um ataque direto à cúpula de outro poder. E aí o Deltan vai ter que comprovar, vai ter que mostrar que houve conluio e que o Benedito estava tentando vender o voto dele em troca de uma cadeirinha no STF, né? Caso contrário, vai pesar para o Deltan.